Olá, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, quero compartilhar um tema muito importante e bastante polêmico por aqui, que é o bom senso no equilíbrio entre o cuidado e as atividades domésticas. Encontrei um material muito bacana para a gente bater esse papo e quero compartilhar com vocês. Você já passou por algum momento desafiador entre os cuidados com o idoso que você está prestando serviços de cuidadoria e os serviços domésticos da casa? E eu acredito que sim, porque a queixa é recorrente tanto das próprias cuidadoras, quanto dos pacientes, quanto dos familiares. Então vamos lá. Então cuidar, ela sempre é a nossa prioridade, mas servir com respeito também. E existe uma linha tênue que acaba sendo traçada e até onde eu posso avançar, até onde eu posso pausar e onde eu devo recuar com essas situações. Então, uma das situações mais comuns dentro da assistência domiciliar é a dúvida sobre atividades domésticas. Então, afinal, o que faz parte do espaço do cuidador, o que não faz, né? O que eu preciso fazer enquanto trabalho e o que eu não posso fazer enquanto trabalho. A resposta, na verdade, nem sempre está numa lista de tarefas. Nós aqui da Estar Bem sempre traçamos um plano de cuidados para facilitar esse acesso, essa execução do que eu devo priorizar ou não. Mas muitas vezes a resposta não está lá descrita no plano de cuidados. Ela está sim no nosso bom senso que nós precisamos desenvolver ao longo de cada atendimento, porque cada atendimento é único. Então, para a gente entender um pouquinho do perfil dos nossos idosos hoje, né, em torno de 70, 75 mais, foi uma geração que pertenceu ali a uma geração muito escassa, muito diferente da atual, da que nós convivemos, da que nós temos uma convivência com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos filhos, né? Foram pessoas que viveram nessa escassez, onde o trabalho era sinônimo de dignidade. E ver alguém parado dentro de casa era algo muito difícil de compreender. E continua sendo. Nada mudou. Aquele idoso de 75, 80 anos é o mesmo jovem de 20 anos, né? Só é um corpo que está mais envelhecido. E por isso, né, muitos idosos eles sentem desconforto para ver uma cuidadora aguardando ali o próximo horário de medicação ou simplesmente permanecendo ao lado deles, que também faz parte dos cuidados. Mas para eles é muito difícil entender. Então, o comportamento, ele não significa falta de respeito, mas é uma característica cultural. Esses idosos não estão desrespeitando o cuidador quando pede para lavar uma louça, quando pede para botar uma roupa no varal, quando pede para acompanhar ali a secagem de uma louça junto com ele, né? Isso também faz parte dos cuidados e compreender isso faz parte do nosso trabalho. Então, pequenos gestos que fazem parte do cuidado, né? Se a cuidadora terminou de preparar o café da manhã do idoso, existe uma quantidade pequena de louça que foi utilizada naquele momento, lavar e secar é um gesto de organização e respeito com o ambiente, que nós não cuidamos exclusivamente daquele idoso que está ali, a gente cuida do entorno dele também, né? Da mesma forma que organizar uma cama, né, utilizada pelo idoso ou pela própria cuidadora, né, sempre deixar as coisas muito bem organizadas, estruturadas dentro do lar desta pessoa, né, manter o quarto organizado em termos de do que for se utilizar ali para o cuidado, de repente é um paciente que tem uma dependência maior, precisa organizar ali fralda, sabonete e todos os pertences, né, dele. Limpar a mesa onde ele organizou a refeição, então almoçou, não vai deixar tudo sujo, chacoalhar a toalha, dobrar, colocar um vaso em cima da mesa, pode fazer parte do que nós precisamos entregar, né? Guardar utensílios utilizados durante os cuidados, que isso nós já falamos. Então essas atividades, elas fazem parte da rotina do idoso, e tudo que faz parte da rotina é sim nossa responsabilidade manter em ordem, né? Não porque a cuidadora seja responsável pela casa, não é responsável pela casa, tá? Mas porque fazem parte da assistência prestada ao paciente. Então, onde é que está esse limite? O limite aparece quando as tarefas deixam de estar relacionadas ao idoso e passam a atender exclusivamente às necessidades da residência ou da família. Exemplos práticos: lavar a roupa da família, limpar toda a casa, lavar banheiros da residência,
Realizar faxinas, a gente sempre orienta a ter uma faxineira, por mais que um contrato seja 24 horas com 4 pessoas, mas precisa ter alguém para fazer a faxina mais pesada, limpar os vidros, né? Fazer faxina no banheiro, jogar que boa, fazer toda essa parte de desinfecção. Cozinhar para toda a família também não está dentro. Assumir grandes quantidades de louça após almoços e reuniões familiares. Gente, isso daqui é uma das queixas número 1 dos nossos clientes. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado para não assumir tudo e tomar muito cuidado também para estar sempre na negativa, porque se a família está cuidando do idoso naquele momento, não que você tenha obrigação de dar conta daquela louça que foi utilizada numa reunião de família de 10, 12 pessoas. Mas existe sim um bom senso que a gente precisa tratar com isso. Né? Então, enquanto a família assume o idoso, talvez fazer parte desta organização. Geralmente são famílias que têm outras pessoas para estarem auxiliando. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, essas atividades elas não fazem parte das atribuições da cuidadora. Quando isso acontece de forma frequente, o foco deixa de ser o cuidado. E quem perde é o idoso. Então, nós precisamos vislumbrar isso. Como é que a gente justifica para a família por que eu não estou assumindo certas tarefas? Porque eu estou deixando a minha atividade principal de lado para cuidar da residência ou de qualquer outra coisa que esteja relacionada à casa ou à família e não do paciente. Então, o bom senso, ele precisa existir dos dois lados, né? A família, ela contrata uma profissional especializada para cuidar de pessoas, né? Então, o tempo dessa profissional ou deste profissional precisa estar disponível para observar questões e alterações de saúde do idoso, né? Prevenir quedas, oferecer conforto, estimular a autonomia, prestar uma assistência segura. Então, quanto mais ela é desviada das atividades domésticas, menor a disponibilidade da cuidadora para cuidar. E essa construção desta comunicação para a família, vocês não precisam fazer sozinhos. A gente pode auxiliar, a gente deve auxiliar. É para isso que serve uma empresa que dá o suporte tanto para a família quanto para o cuidador, para a cuidadora. Então, sempre entre em contato conosco para que a gente possa construir uma fala que não seja agressiva, que não seja impositiva, para que a família possa compreender esse não. Por que eu estou me negando? Por que eu estou pausando? Por que eu estou suspendendo naquele momento algum tipo de ajuda nas atividades domésticas? Então, quando surge esse pedido, o que eu devo fazer? Então, sempre responder com respeito, nunca responder de forma ríspida, isso não faz parte da minha rotina e eu não fui contratada para isso. Isso soa como uma falta de respeito para com a família. Então, nós podemos auxiliar e devemos auxiliar vocês nesta comunicação. Nunca dizer simplesmente isso não é minha função, né? Em vez disso, explicar com delicadeza. Exemplo. Posso ajudar nessa pequena organização, mas preciso manter minha atenção voltada aos cuidados da Dona Maria. Meu principal compromisso durante o plantão é garantir a segurança e o bem-estar dela. Então, não estou desfocando a questão da realidade de estar organizando atividades dentro da casa, mas quando necessita de um olhar mais intenso ali para o paciente, a gente precisa sim abrir mão de outras tarefas. Então, quando perceber que os pedidos estão se tornando frequentes ou ultrapassando os limites do cuidado, comunique imediatamente a coordenação da Estar Bem. Nós estamos, de novo, gente, nós estamos aqui para isso. Nós somos parceiros nessas atividades de cuidados, né? Então, nunca enfrente a família sozinho, porque assim, a gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento também, não sabe que tipo de posicionamento tiveram outras empresas que passaram por lá ou outros cuidadores. Então, vamos construir juntos essa jornada. Né? Então, a nossa missão na Estar Bem, nós acreditamos que a excelência não está em fazer tudo. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo e entregar 100% do jeito que nós deveríamos, tá? Então, a gente precisa fazer aquilo que realmente importa. Aí está o bom senso que nós precisamos trabalhar. Né? Então, uma cuidadora que ela passa horas realizando tarefas domésticas pode parecer muito ocupada para estar realizando funções de cuidados com esse idoso. Mas a cuidadora que está atenta, observa, conversa, acolhe, previne riscos e percebe mudanças no estado do idoso, está exercendo aquilo que nenhuma máquina consegue substituir, o verdadeiro cuidado, a verdadeira humanização. Né? Então, o bom senso está em olhar para aquela situação e ver o que é emergência, o que é urgência, o que precisa ser dado mais atenção naquele determinado momento ou não.
Nós temos uma paciente aqui que ela tem pavor que deixa as coisas em cima da pia. Então, quando acontece de a cuidadora não limpar a pia do jeito que ela gostaria, ela começa a ficar muito, muito, muito nervosa. Então, nesta situação, é uma situação que a gente, aplicando o bom senso, eu estou ali para cuidar da idosa. Se eu não faço da maneira que ela quer, eu sei, gente, que é muito difícil fazer como os outros querem, que cada um tem um jeito de executar. Mas tentar prestar atenção ao máximo para que eu possa executar aquilo, para que ela não entre nesse estágio de estresse, para que ela não desestabilize emocionalmente. Porque os nossos pacientes são pacientes, entre aspas, desafiadores. Não vamos usar o termo difícil. Quanto maior o desafio, maior a dificuldade de cuidar. E o idoso que não tem desafio, que é um idoso tranquilo, a própria família cuida. Então nós precisamos construir isso juntos. Então, lembrar sempre que toda tarefa doméstica só faz sentido quando contribui para o cuidado. Diga-se de passagem sobre este exemplo que eu acabei de falar. Então, quando ela começa a competir com o cuidado, é sinal de que o equilíbrio foi perdido. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente precisa construir esse caminho do meio, esse caminho do bom senso. Então, nosso compromisso é cuidar de pessoas. E é esse o compromisso que deve orientar todas as nossas decisões dentro da casa, tá? Então, era este o recado que eu tinha para passar. Uma aulinha curta, um bate-papo, na verdade, e vamos construindo juntos. Gostaria que vocês até trouxessem situações que vocês gostariam de ouvir um pouco mais, a gente compartilhar esses 15 anos de experiência que nós temos aí da Estar Bem, para que a gente possa construir junto um caminho do cuidado perfeito dentro das nossas possibilidades. Muito obrigada, um beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo.